Episódio 1. Cura da alma. Que coisa maravilhosa. Oi, gata. Eu sou a Sâmia e você está no Pod Blas. Aqui nós vamos ouvir histórias reais de mulheres reais sobre relacionamento, mentalidade, carreira, maternidade. E eu espero de coração que essas histórias te inspirem, te abracem e que você se lembre que você não está sozinha. Você me encontra nas redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok, como @SâmiaBlas. Curte, comenta, se inscreve, chama a mãe, amiga, prima, vem rir e se emocionar com a gente. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao app Líder no Agro Digital. O Livre Mercado Agro é um aplicativo 100% gratuito, onde compradores e vendedores conversam diretamente e sem pagar nenhuma taxa de intermediação. Gente, baixa o aplicativo, é muito funcional, é muito legal. Ele é parceiro do Pod Blas e tem até vídeo meu de chapelão lá no Insta, pode conferir. Esposa, terapeuta, palestrante, escritora. Ai, meu Deus do céu, quantas qualidades. Ela é maravilhosa, ela tem uma missão gigantesca de ajudar mulheres a se livrar dos traumas do passado e a desbloquear a vida. Ela é linda, maravilhosa, com vocês, Tati Moreira. E aí, gente, prazer. Pra onde que eu olho? Pra mim, pra câmera, qual você quiser. Gente, prazer estar aqui. Muito obrigada por me receber, tá bom? Esse projeto tô aqui é feliz. lindo, nós oramos bastante, né? E eu tenho certeza que esse projeto vai ser para inundar vidas, corações, para trabalhar e para dar continuidade naquilo que Deus fez na vida da Sâmia e vai fazer em outras mulheres também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Sâmia. Ai, Tati, tô tão feliz de te receber aqui. Pra mim, ficou muito marcado uma frase que você falou. Quanto mais eu venço, mais eu me sinto forte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra mim. Sim. Eu coloquei quanto mais eu me venço, né? Na verdade, a nossa luta, a maior luta que nós temos é contra nós mesmos. A gente coloca essa luta contra relacionamento, amizade, trabalho, pessoas, mas na verdade nós somos responsáveis por nós mesmos. Então eu não posso paralisar uma pessoa de fazer um mal para mim. Eu não posso parar o meu marido de fazer alguma coisa, mas eu posso eu mesma conseguir me vencer. E aí nós temos o ego também, né? Que é muito para as mulheradas, gente. Ego, tá lá em cima. E aí, porque na verdade nós aprendemos a nos armar contra tudo e todos. E aí quando eu peguei e me vi no segundo casamento, que logo a gente vai falar sobre isso, eu percebi o quanto eu tinha ego, o quanto eu me sentia superior a mim, superior a outras pessoas, superior ao meu relacionamento, por conta de traumas. E aí Deus começou aos poucos, nos dias de oração, há muitos anos atrás, me mostrar de fato quem eu era. Que eu era arrogante, que eu era prepotente, que eu era superior a tudo. E aí eu comecei a vencer a mim mesma, né? E quando que eu comecei a vencer a mim mesma? Quando eu comecei a me dedicar pro meu marido, me dedicar pra minha casa, me dedicar pra minha filha e deixar as minhas vontades de lado. Então, quanto mais me venço, mais forte eu sou. E quando também eu comecei a obedecer a Deus, né? De uma forma bem radical. Nossa, isso é muito forte. Até porque com tudo que a gente vai vivendo, a gente percebe que o nosso desafio maior é com a gente mesmo, né? É a gente que tem que levantar, levantar e cumprir todas as promessas que a gente faz pra gente mesmo. Isso. Aí depois isso vai transbordando pros outros, né? Eu costumo falar que é ser fiel a nós mesmas. Uhum. Ser fiel, mas não ser fiel ao ego. Ser fiel à nossa feminilidade. Ser fiel ao nosso propósito. É diferente de quando você pega uma mulher machucada, feminista, tá? Não é nada contra os feministas, viu, gente? Tô falando que é realmente uma mulher machucada, que ela se coloca muito em primeiro lugar, o ego, eu. E aí, quando ela é fiel a ela é fiel às dores dela, à capa que foi colocado. Então, aí tô sendo fiel àquilo que o meu pai provocou em mim, aquilo que um abusador colocou em mim, aquilo que os homens colocaram em mim, né? Conforme o tempo, aí eu sou fiel e aí eu acabo que não baixando a guarda. Agora, quando eu sou feminina, me encontro com o meu feminino verdadeiro, eu preciso ser fiel a isso. Que é aí quando eu estou vencendo a mim todos os dias, vencendo aquilo que foi colocado dentro de mim todos os dias. E como que a gente se encontra com esse feminino?
Gente, encontrar com esse feminino é quando. O primeiro ponto. Eu acho que é quando você está batendo com a cara em todas as portas da sua vida. Né, Samia? A Samia sabe disso? Sei. Sabe? Ai. A gente vai contar depois como tudo, né? A gente se encontrou. Calma, a gente vai chegar lá. Mas é quando a gente começa a dar de cara com várias portas da nossa vida, que poderia ser prosperidade, que poderia ser um casamento, que poderia ser uma relação bom com os filhos. O feminino te ajuda a chegar a isso, o masculino te tira disso. E aí é quando você tá trabalhando demais e você não consegue prosperar. E é quando você sonha em ter um relacionamento, mas todos os homens ou eles te fazem de tonta, ou eles são babacas demais, ou eles te deixam pelo meio do caminho. E também quando seus filhos começam a ser seus inimigos. Então é aí que você tem que parar e reprogramar sua rota. Pera lá, o que eu tô fazendo de errado? Porque assim, gente, se 10 áreas da sua vida tá tudo errado, então errado não é as áreas, é a pessoa. E aí eu tenho que olhar e falar, cara, onde eu tô errando? Que é onde você se encontra, olha pra dentro de você e você vai encontrar o feminino, porque a mulher feminina, ela tem um útero. E o útero, ele foi feito para produzir carinho, amor, identidade, foi feito para produzir aconchego, foi feito para produzir prosperidade. E se você não tá assim na sua vida, com toda certeza você precisa voltar a se encontrar com o feminino. Então, como começa? Quando tudo na sua frente você tá se dando com portas na cara, né? Fechando portas fechadas. E aí é hora de voltar a ser feminina. Eu acho que, no meu caso, pelo menos, a gente vai acumulando dores e traumas e sofrimentos, e você vai criando uma armadura. Sim. E, não, então eu tenho que ser a mulher forte, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de tudo, aqui quem manda sou eu. E isso vai levando a gente para esse masculino. E quando você vê, você tá mesmo, né, nessa energia de fazedora, que é a energia do homem, né? Vamos dizer assim. E isso respinga em tudo ao redor. E é aí que a nossa feminilidade vai pro ralo. E as coisas começam a dar errado. Então, assim, pra mim foi um processo longo de desconstrução pra entender que estar no masculino não estava me levando pra onde eu queria chegar. Mas responda uma coisa, demora, não demora? Demora. Porque a princípio você acha, eu dou conta. Aí uma porta é fechada, não, eu dou conta de abrir essa e mais as outras. E a gente escuta muito o que falam por aí. Então, eu fiquei bastante tempo, alguns anos, nessa coisa do eu vou, eu faço, eu aconteço. Aí na hora que você começa a se desconstruir, você fala assim, não, mas sério mesmo? Que eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu construí, que eu vou me entregar, que eu vou confiar, que eu vou deixar o controle disso aqui na mão de outra pessoa? Porque o feminino, a mulher, eu pelo menos comecei a sentir de novo essa necessidade de ser cuidada, de ser protegida. E não eu cuidar de tudo, eu proteger todo mundo. Então você tem que falar, não, nesse aspecto aqui eu solto o controle. Né? Eu vou deixar alguém cuidar de mim. Era dolorido pra mim. Para todas isso. Mas na verdade é o momento do descanso. Que sua alma tá pedindo para descansar. Então, quando você deixa alguém cuidar de você, na verdade não é o cara tomar o controle da vida, é você descansar. Que é o que eu falo para todas as mulheres. Quando você descansa no lugar certo, no peito certo, você consegue ocupar todas as outras áreas da sua vida que é por consequência. Então é o descansar. E aí as pessoas, infelizmente, são os nomes rotulados. Então, assim, entregar o controle da minha vida. Não, gente, é descansar. Aí eu falo pra mulheradas, descansa. E elas não conseguem entender. Eu falo, descansa. Descansa. Mas descansar como, Tati? É sinônimo do tirar o controle e entregar na mão da pessoa. Mas falar assim, Samia, fala que não é verdade. Ó, primeira palavra, pensa bem. Entrega o controle na mão do Luiz. Não é chato? Nossa, é desesperador, não é chato? Porque entregar o controle não é fácil. Como assim? Não! Mas agora sim, descansa, seu feminino. Descansa Nossa. no ombro que pode cuidar de você. Dá um alívio no coração. Isso. Que é o que eu trago pra mim, que é o que eu trago pras mulheres. Descansa, seja feminina. Esse tempo atrás, uma das minhas pacientes casou. E aí eu escrevi um texto pra ela. Aí eu falei assim, agora você não é mais uma, você é 2. E esse 2 significa que agora você pode descansar.
Aí eu falei assim, descansar você não precisa ser a macho, você não precisa ser a urgente, você não precisa ser a resolvedora. Agora você pode pegar, voltar o seu plano para sua empresa e descansar para que ele venha fazer outra parte. Se caso estiver fora do lugar e você estiver cansada, é sinônimo de que você não está descansando naquele que Deus te colocou. Ela falou, Tati, muito obrigada, eu precisava disso. Por quê? Dá o medo de você dar o controle da sua vida. Eu entendo, né? Para mim funciona assim. Alguns setores eu consigo entender que é mais função do homem. E os outros são meus. Então, é isso, é dividir mesmo, né? É caminhar junto. Não é, nossa, tal pessoa manda nisso e nisso aqui quem manda sou eu. Não, mas algumas coisas a gente precisa que o homem assuma a postura mais firme, né? Que aí onde entra... a assim, direção, eu acho. Mas aí vou dar uma coisa mais profunda assim, Samia, que as pessoas também... Eu falo que tudo é frase e como é interpretado. Que é assim, ó. A Bíblia fala sobre ser submissa. Mas na Bíblia fala assim, ó. Mulher, sede submissa aos seus maridos. Mas tem também assim, homens, ame sua esposa. Assim como Cristo deu a vida a elas. Então, a Bíblia fala para você ser submissa, entregar, descansar a um homem que entrega a sua vida por você. Que as escolhas dele vai ser por você. Que ao invés de ele cuidar dele, ele vai impulsionar você. Então a gente vê um grande homem, tanto quando vem mulheres no meu consultório e fala deles, eu começo a questionar, mas como ele é com você? Não, ele me impulsiona. Ele me coloca em primeiro lugar, ele tira dele, aí você vê, cara, ele tem perfil de um homem que você tem que ser submissa. Aí eu falo, ó, é só alguns ajustes, aí é porque ele não foi ensinado, mas ele tem um perfil de um homem como Cristo, que dá a sua vida. Aí sim, ela tem que pegar, dar pra ele aquilo que compete e fazer parte dela. Agora você vai pegar um homem imaturo, que tem ego, narcisista, que não cuida, não. Porque daí, quando ela entrega, ele machuca. Então ela tem que saber realmente. E a mulher, ela tem essa... Os outros falam que é sexto sentido, gente, mas é o Espírito Santo. Todo mundo tem, toda mulher, principalmente a mulher. Ela consegue entender quando o homem é de confiança. E ela consegue entender quando ela pode entregar, até que ponto ela pode entregar. Claro que não é tudo, mas tem coisas que a gente ainda vai meio que contornando, porque existe também a deficiência dos homens, né? Que eles pensam uma coisa de cada vez. Mas o descanso vem através do momento que você tem um homem que dá a vida pra você. Tem um termo que eu gosto de entender dessa forma, queria saber o que você acha disso. Quando a gente fala em submissão, que o homem tem a missão e a mulher tem a submissão, como se fosse a missão seguir junto com o homem na missão dele. O homem dá o direcionamento, ele faz o planejamento, tipo, essa é minha família, nós vamos para aquele lugar, nós vamos caminhar nessa direção, e a mulher vem como apoio para caminhar junto com o homem. A gente pode interpretar desse jeito? É e não é. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, explica. Eu vou falar por mim, como Deus trabalha comigo e como eu sei como que Deus faz. Vamos lá. A mulher, ela tem o Espírito Santo com muita facilidade, porque nós temos um útero. De onde Jesus veio? De um útero de uma virgem, através do Espírito Santo. Então a mulher, ela tem alguma coisinha a mais que é através do útero. Então o útero, gente, é capaz de fazer muita coisa num relacionamento, certo? Só que, primeiro, normalmente, quando existe um alicerce onde o homem tá no lugar certo e a mulher tá no lugar certo, pode ser que às vezes os dois estão meio que trocados, mas Deus vai falar com a mulher. O Espírito Santo vai falar assim, olha, é bem sutil, através de imagem, palavra, sentimento, acontece. Tem mulheres que fingem que não vê, mas acontece. Olha, esse mês vai surgir uma proposta, tal, e pode ser que vai ser bom. Vai orar para que Deus venha conduzir o seu marido a tomar a atitude certa. Essa é o certo. Aí a mulher vai lá, ora, nananana, e o marido toma a decisão. Então, a intercessão é da mulher e a decisão é do homem. Se a mulher ela está no lugar certo, de fato acontece isso. Eu sou prova viva disso. Várias vezes estamos passando por um processo na minha casa que desde o ano passado Deus já me mostrou o que ia acontecer. E eu estou orando. E eu cheguei nele e falei assim, olha amor,
vai acontecer isso na área profissional, vai acontecer isso, mas ele ficou muito resistente. Não deu ouvido. Eu chorei? Não, eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou para eu interceder, por que eu fui falar também? Eu fui lá e intercedi, e de fato está acontecendo um ano depois. Então a mulher, ela intercede para que o Espírito Santo encaminhe a mente do homem, e o homem toma a decisão. E toda decisão, ela tem que ser favorável para a família toda. Isso é o certo. Agora, assim, quando fala que o homem tem que tomar toda a decisão e a mulher é um fantoche, fica pesado, porque a mulher não consegue, gente. A Eva não conseguiu ficar parada no Éden. Quando Deus falou assim para Adão, vai dar nomes, não come daquela fruta. Mano, ela sentiu inútil. Porque mulher, ela é múltiplas funções. O que ela foi fazer? Ela foi conversar com a serpente. Então, a mulher, ela precisa ter uma função ali e é crucial. A Bíblia fala que a mulher é auxiliadora. A auxiliadora, ela é muito, muito, muito importante. Ela auxilia a chegada no ponto final. Então, assim, a gente direciona esse ponto final através da intercessão. Todas as vezes, quando tem uma mudança de ciclo, Deus mostra primeiro para a mulher. Ela sente, ela ouve, dá um sentimento e é onde ela tem que estar apta para poder orar e falar, Senhor, dê o caminho certo pro meu marido. Aí sim, ele é encaminhado do caminho certo. Porque a mulher tem isso. Top. É forte, né? Não é só que aí não, bem. Só que aí tem mais forte ainda, olha só. Deus falou pra Eva assim, pra Adão, ó, vocês vão estar no Éden, comem de tudo, só não comem daquela árvore ali. Apontou onde era. Senão vocês vão morrer, nananana. Vai dar nomes, vai fazer tal coisa. Eva, ela é múltiplas funções. Mulher, gente, a gente cria coisas assim do nada, não interessa. E aí ela não tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, porque veio de dentro de nós temos habilidades, temos dons. É sobre nós isso daí. E aí ela não tinha o que fazer, ela foi conversar com a serpente. Mas cadê Adão para não pegar, não chuchar a mulher, não trazer ela para um direcionamento? Aí diz a palavra que ela pegou, comeu a maçã. Quando ela comeu a maçã, nada aconteceu. Mas quando ela ofereceu para Adão, os olhos se abriram. Veio sobre ele a responsabilidade. Então tá sobre a mulher uma visão, mas o agir tá sobre ele. Entendeu? E aí diz também a palavra que quando Deus foi conversar para saber o que aconteceu, Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão. A responsabilidade da execução é dele. Então, a informação vem para a mulher e o agir vem dele. Entendi. Forte, né? Forte. Então, a gente vai amadurecendo, intercedendo por eles. Isso, a gente vai meio que comendo pelas beiradas. Amor, o que você acha? E aquela história, daquela educação positiva. Você quer ir pra esquerda ou direita? Qual que você acha melhor? Amor, segunda ou terça? Tipo, esses 2 dias melhores que Deus já te falou. Ah, terça, então tá. Então, tipo assim, é mais ou menos isso. A mulher tem muito esse poder. Sabedoria. Sabedoria, isso mesmo. Perfeito, é isso, né, gente? A mulher sábia edifica sua casa. Total, a tola destrói. Deus. Tati, eu queria saber um pouco sobre a sua história, sobre a sua infância, como que foi, conta pra mim. Vamos lá, gente. Foi bem conturbada, foi mas bem disfuncional. Eu acho assim que hoje, se a gente for ver na história das mulheres que tem muitos problemas emocionais, como eu já tive, porque eu era uma feminista disfarçada dentro da igreja. Gente, quando eu pregava, Adoro. gente, envolvia homens na pregação, eu falava, mas homem era assim mesmo. Eu detonava os homens em cima do altar porque eu tinha uma ferida masculina dentro de mim. Ai, Deus, perdão. Mas você já não foi assim? Feminista disfarçada? Feminista disfarçada? Nossa! Dependia disfarçada deles. Não, era declarada. Dependia deles, mas tinha raiva deles, né? Uhum. E aí, foi bem isso mesmo. A minha infância, ela foi bem machucada, como todas as mulheres, né? Minha mãe, nós somos baianos, né? Viemos da Bahia muito cedo, muito precário. Somos em 9 irmãos. Meu pai era alcoólatra, foi totalmente ausente. Ele ia, voltava, ia comprar cigarro, voltava depois de 7 anos. Nossa, gente. Muitas vezes. Vai comprar cigarro e volta depois de 7 anos. Como assim? Mãe? Onde o pai foi comprar cigarro. Nunca mais. E aí, minha mãe, ela foi super masculina. Ela foi a resolvedora, ela que cuidou de tudo, ela que colocava a gente na rédea, ela era bem agressiva. E nisso, por conta das dores, hoje eu entendo, e não tô culpando a minha mãe, gente. Eu entendo o que ela passou. Então, ela tinha um perfil narcisista muito forte, porque ela tinha que sobreviver. Então foi uma ferramenta de sobrevivência em tudo que ela passou. Porque o meu pai, ele voltava depois que os filhos estavam criados. Então ela ficava grávida, ele ia embora. E aí ela tinha que se virar nos 30 e depois que um tempo, criança criada, ele voltava. E na época da minha mãe, ainda mais lá da Bahia, era feio uma mulher casar de novo. E eu acho que também tinha uma dependência emocional dela, né? Não que ela precisasse dele, porque ela conseguia dar conta de tudo. Minha mãe era muito forte.
Gente, como que faz? 9 filhos. Só que daí foram 4 maiores, outros 5 menores. E aí os 4 maiores foi que tomou a responsabilidade de pai e mãe da gente. Então, enquanto minha mãe trabalhava, os outros também ajudavam. E aqueles que eram casados ajudavam a sustentar a casa. Então, eu vivi num período assim, que a mais velha cuidava dos menores. Então, eu tinha uma irmã mais velha que cuidava de mim e eu cuidava dos outros 3 mais novos. E aí não podia pedir. Eu não tinha coragem de pedir. Eu lembro, gente, como se fosse hoje. Tá tratado. Tinha na minha infância. Saiu o 1,99 da cidade, quando lançou. E aí, quem não tinha o 99, gente? E aí lançou uma canetinha, que aquela bendita canetinha não ia no estojinho. Ela já tinha um estojinho próprio, que todo mundo andava com aquilo na mão, Uma gente. maletinha, Era eu lembro coisa, disso. não, era coisa do demônio aquilo, pra também nos envergonhar. Porque, tipo assim, todo mundo sabia quem tinha. Eu fui a única da sala que não tinha. Ai. Foi, todo mundo chegava com suas canetinhas coloridas, pontas finas, 12 cores. E aí eu lembro que eu não tinha. Titanic, gente, eu não fui assistir no cinema, que a cidade era pequena, tinha que viajar na cidade próxima. E aí era excursão, era coisa assim. Gente, sabe que eu também não assisti, né? Você não assistiu? Eu não assisti porque eu era crente. Ah, crente não podia. Ai, gente. Nossa, eu tava em Votuporanga, passando férias. A vizinha da minha prima conseguiu a fita e levou pra gente assistir. E era um pecado, né? Pecado, minha mãe não sabia. Meu pai, segredo. Não podia assistir Titanic, que era do capeta. O capeta, né? Porque Porque tinha uma cena. Peladinha lá, né? Eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Menina, todo mundo Dinheiro foi. também não tinha, não. E ainda o pior, eu tive que ir ainda na aula no dia, só eu sozinha na classe. Só eu sozinha na classe, gente. Então, assim, a minha infância, ninguém tinha. Era roupas, um passava pro outro, ganhávamos. Então, assim, Sim. era bem precário. A minha mãe, ela sempre foi muito agressiva em palavras. Eu me lembro, gente, eu não tinha nome pra minha mãe. Era magrela feia. Só magrela feia. Ai, meu Deus. Você ouvia isso? Não, né? Eu ouvia. Magrela feia não, mas eles davam uns apelidinhos, né? E como eu tenho TDAH, só preguiçosa, relaxada, não dava conta das coisas, mas foi bem sofrido, foi bem bagunçado, assim, foi bem disfuncional, totalmente. Meus irmãos ocuparam espaço de pai, minha mãe não conseguia ser mãe, ela tinha que trabalhar comida fora, colocar comida dentro de casa. Ela, pelo jeito dela sofrido, ela muitas vezes humilhou, eu lembro. Com 15 anos, fui tirar minha carteira de trabalho e ela chegou assim em casa e falou assim, se você não arranjar um trabalho hoje, você não come mais em casa. Então, imagina uma menina de 15 anos. Gente, 15 anos. E hoje aí, vai preso se fizer o filho trabalhar com 15. Não, hoje a minha filha vira pra mim brincando e fala assim, mãe, eu vou chamar o conselho tutelar, tá? Ah lá. Uhum. Brincando. Mas eu lembro com 14 anos, 15, eu entrei em uma depressão, mas naquela época não era falado, né? Então foi quando eu não quis conversar com ninguém, eu lembro que eu não queria comer, só dormia, eu vivia trancada, chorava 24 horas. E aí, hoje eu percebo que era uma depressão mesmo, um sentimento de morte que eu tinha. Tati, eu assim, na minha vida eu sinto que tudo, as coisas difíceis que eu passei na infância, essa coisa da religião e tal, impactaram muito a mulher que eu me tornei, né? Lá atrás, hoje, graças a Deus, tudo tratado e superado. Graças a Deus. Mas lá atrás, não, era muita ferida, muita mágoa, muita reação totalmente fora de contexto, né? Eu tinha uma personalidade muito diferente da que eu tenho hoje. Isso aconteceu com você também, eu tenho certeza que tem muita mulher que passa por isso, né? Sofre muito na infância, tem uma infância muito difícil. Como que isso impactou a sua vida e como que você explica pra gente, pra essas mulheres que também sofreram isso, como superar? Vamos lá. Impacta totalmente na sua autoestima. A primeira coisa, a autoestima e a identidade. Eu era como se fosse uma folha seca jogada ao vento. Quem me vê hoje, gente, não sabe como que eu cheguei até Jesus. Eu lembro assim que eu era um camaleão mesmo, sabe? Eu ia onde me sopravam. E por muitas vezes eu não falei não para pessoas, para abusos de relacionamento ficante, sabe? Momentos para não ser banida daquele grupo. Eu perdi identidade, honestidade por causa disso. Eu lembro que quando eu era adolescente, com uns 13, 14 anos, eu tinha uma amiga que ela era bem assim, conseguia controlar o grupo. E ela tinha o hábito de roubar. Meu Deus! Se eu te falar que eu pratiquei só pra parecer ser legal.
E minha mãe, É minha isso, família né? abomina isso. Fica meio sem personalidade. Sem personalidade total. Quer se integrar e vai, Maria vai com as outras, o pessoal fala. E isso, eu vivi isso daí. Sem minha mãe, minha família abomina isso. Minha mãe é super honesta. A minha família nordestina são super honestos, né? Eles acham horrível isso. Tanto que naquela época, se alguma das nossas irmãs ou sobrinhas aparecesse com um namorado, a primeira coisa, trabalha, o cara é honesto. Se não fosse, a minha família bania a pessoa do grupo. Então eu cheguei a fazer isso para poder chamar atenção. Eu lembro que com 14 anos, 15, eu bebia escondido nas festas. Eu não gostava porque meu pai era alcoólatra, eu tinha nojo de bebida. Eu fazia isso só para poder parecer ser legal. Muitas vezes, muitas vezes. E eu perdi totalmente a minha identidade. Eu não sabia receber. Eu era aquela pessoa que eu dava sem entregar. Então, como eu não tinha dinheiro, eu aprendi a fazer tudo com as minhas mãos. Então, hoje eu tenho muitas habilidades, né? Eu falo que é ferramentas de sobrevivência. São habilidades que nós temos para sobreviver, para ser aceito. Então, eu aprendi a fazer bolsinha de crochê para dar de presente. Eu aprendi a fazer coisas com roupa, costura, aprendi a costurar, bordar. Então, para agradar, gente, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro que eu dava para as pessoas. Fazia para presentear. Para presentear, lembrancinhas, porque eu queria ser agradada. Quando eu comecei a me relacionar, que eu acho que quem tem essa fase que eu tive de perder a identidade por conta do pai que não foi presente, a primeira coisa, gente, é o relacionamento. Você que tem uma filha adolescente, não deixe namorar. Vou falar logo disso, porque a primeira coisa é ir para os braços de alguém que vai acabar destruindo tudo. Foi o que eu fiz. Então, as meninas da minha idade, elas eram bonitas, tinham corpo e eu não tinha. Então, era outra coisa que me ferrava a vida. Então, eu tentava ser igual a elas. E quando ia sair, às vezes, assim, na pracinha, elas arranjavam os piores meninos pra mim. Escrotos, assim. Que a minha família, se soubessem, eles iam me abominar, porque minha família era muito certinha, sabe? Minha mãe era chata. Pegava muito no pé. Eu ficava só pra poder não ficar sozinha. E gente, abrindo aqui pra todo mundo, tá? Os caras passavam a mão no corpo. Eu, depois de um tempo, eu tive que fazer um desligamento, entender, porque eu não conseguia falar não para um menino, eu tinha 14 anos, sabe? E aí eu tinha vergonha de falar não, não ser aceita. Gente, hoje eu vendo assim como uma falta de posicionamento masculina, de uma masculino, um pai, uma mãe faz isso. E aí eu fui entrando em relacionamentos que às vezes tiravam sarro, que era um e outro comentário, ficar com pessoas que não devia. Eu lembro que uma vez numa festa, logo que eu já vim pra Bauru com 17 anos, eu saí tinha uma amizade que também era bem bagunçada, que conseguia me influenciar muito. Chegava em festa, a gente beijava mais de 10 meninos numa noite, apostava. Gente, eu não sabia desse seu lado, não. Por isso que eu tô te falando. Gente, são muitas revelações. Mas assim, pra mim não é nada escondido, porque eu sempre preguei pra mulheres sobre isso. Então, assim, eu cheguei pra Jesus. Não imaginaria. Eu cheguei pra Jesus, eu cheguei destruída. Eu cheguei a ponto de me matar na frente de um ônibus, de um carro. Porque eu deixei pessoas destruir, me fragmentar. Eu lembro de coisas que as amizades faziam isso comigo. E eu tive sempre, por conta da minha mãe ser narcisista, sem ela perceber, pelas dores dela, citando, muitas pessoas conseguiam ser narcisista comigo, porque é algo espiritual e emocional. Então todas as minhas amizades me levavam para pontos ruins. E eu sempre tive pessoas que me manipulavam porque eu não sabia o potencial que eu tinha. Eu entendo isso, só fazendo um adendo, que a gente convive com determinados padrões distorcidos dentro de casa e a gente entende que aquilo é normal. É normal, isso. Então, quando você encontra com isso na rua, é normal. Você já passa por isso. Você não vai se defender. Então, passa batido. Você não sabe nem o quanto aquilo é grave. Eu fui cair hoje, que eu faço um caminho na minha linha do tempo, que eu volto, eu consigo ver quantas pessoas narcisistas que me levaram a isso. O que é narcisismo, gente? Pessoas egocêntricas que te usam, manipulam para se favorecer. Foram várias. Várias. Tipo, aconteceu com amiguinhas assim na escola. Aconteceu, foram várias vezes. Que uma amiga minha namorava com um menino, aí eu fui sair com outra amiga que era manipuladora, que eu tinha amizades manipuladoras. Ela fez o que fez pra eu ficar com o menino, que era da menina da nossa sala, fez, fica com ele quer. Gente, foi aquilo ali, esse tempo atrás eu lembrei, falei, cara, como eu me permiti? Aí, a hora que eu tava pra ficar com o menino, ela chamou as amigas daquela menina, ela chamou, trouxe todo mundo, me expôs, e na sala de aula, ela fez a mesma coisa. Falou assim, a Tatiana ficou com o menino, nanana, e essa menina da sala tinha terminado com ele, e ele ficou no meu pé. Só que ela fez o que fez, ela ficou abalada, então fica ele é lindo, ele quer ficar com você, nananana. De propósito pra te prejudicar. Foram várias vezes, gente, tô falando coisa de adolescente, tô falando, mães, cuide das suas filhas, porque começa aí
toda bagunça emocional. E eu comecei a me perder nisso. E aí, naquele dia, eu me senti a pior pessoa do mundo. E várias vezes, Sâmia, eu me sentia a pessoa mais errada, porque todo mundo me colocava como errada. Hoje eu entendo que dentro de mim existia uma liderança muito forte. Existia um brilho que tentava me apagar. Porque eu era aquela pessoa que levava tudo. Eu levava, eu fazia, eu animava, eu trazia, eu juntava. E eu vejo assim que sempre vinha pessoas que me envergonhavam, me desmascaravam, abusavam, abusos sexuais já tive por conta disso. E a minha mãe também, ela era um tipo de pessoa que ela não conseguia me potencializar. Então, tudo que eu fazia, ela fazia muito cobrando e colocando os defeitos. E você não compartilhava essas coisas que você passava com Ninguém. ela? Não podia, não conseguia. Isso que eu vivia com meninos era absurdo, eu ia apanhar, porque não era aceitável. Então, assim, uma menina que a família era correta nisso, vivendo tudo isso, não tinha como, era impossível. Hoje, eu olhando pra essa menina, eu falei, cara, eu só não me matei porque eu acho que Deus tinha algo na minha vida, sabe? Sim, com certeza. E aí foi indo, eu fui desacreditando quem eu era. Então, qualquer coisa que aparecia na minha vida, eu aceitava. Tanto que meu primeiro casamento foi assim. Eu aceitei porque eu achei que eu ia sair disso. Desse vínculo, desse ciclo de ter pessoas que sempre estavam me manipulando, sempre me manipulando, sempre me manipulando, sempre me levando para pior, tendo os abusos sobre mim. E como que foi esse primeiro casamento? Gente, Ai. foi bem doido. Quantos anos? 22 anos. Um bebê. Era. Eu vim para Bauru com 17 anos, querendo fugir desse ciclo, querendo fugir de tudo isso. 24 horas, minha vontade era me matar, me destruir, acabar comigo mesma. E aí eu falei, cara, vou fugir, vou embora pra outra cidade. Aí uma amiga minha veio pra cá, vim embora, falando que eu ia estudar, né? Ah, Tati, aqui eu te ajudo a estudar. Ela é a mãe dela, amiga de muitos anos. Cheguei aqui, foi totalmente contrário. Fui pra balada, beber, só não usei droga porque realmente minha família foi criada muito assim, nessa parte de rigidez. Eu lembro quando chegou no momento lá, eu falei, não tenho coragem. Tive esses momentos, e aí fui muito pra balada, gastei dinheiro do que eu trabalhava pra balada, me perdendo. E aí um dia, eu entrando em depressão no meu trabalho, uma menina chamou e falou que Jesus me amava. Eu fiquei passada, falei, ninguém nunca falou assim que me amava. Quem? Sim, é ele. Gente, foi um bilhetinho, Jesus te ama, juro. Marcou a minha vida, porque ninguém nunca me olhou com valor. E eu sempre era, pra você ter noção, eu sempre era usada pra ser chacota. Em qualquer ambiente. Gente, que horror. Não parece, né? Não. Hoje não, porque Jesus me curou. Eu falo que eu vivi uma vida de 360 graus de mudança. Imagina. Eu era aquela pessoa que sempre era usada como chacota por alguém. E aí, de repente, eu entrando em depressão silenciosa, trabalhando silenciosa, não falando com ninguém. Se Jesus não chegasse naquela época, acho que eu tinha me matado. Eu tava longe da minha família, morando em Bauru. Aí ela chegou em mim, meu primeiro trabalho com 18 anos, ela escreveu Jesus te ama. Aquilo marcou a minha vida. E aí, no mesmo lugar onde trabalhava, a moça me chamou no banheiro e falou assim, eu quero orar por você. Aí Deus usou ela falar comigo, nunca vi isso na minha vida. Deus manda dizer isso, a história vai mudar e você vai viver uma história de 360 graus. Você vai fazer assim, ó, sua vida. Quem você é hoje, você nunca mais vai ser ela. Aí eu, arrogante, soberba, virei e falei assim, eu virar crente? Imagina, não tem nada a ver comigo. Juro por Deus, eu falei isso. Ai. Virei crente. Aceitei Jesus, gente. Foi a melhor. Virei foi assim, crente, uma luz. Eu como lembro isso assim hoje, tá, gente? Uma luz, eu levantei minha mão assim na igreja. Eu quero o Senhor Jesus. Uma luz entrou dentro de mim, gente. Eu juro, tudo virou dia. Eu não sabia que era ser feliz. Aí foi indo, conheci a pessoa, filho de cristãos. Os tios são pastores, parecia ser de Deus, mas na verdade eu tava querendo ter uma família funcional. Até coloquei nos questionários, pai sendo pai, mãe sendo mãe, filho sendo filho. E aí ele ia na igreja, eu falei, cara, achei a minha solução, vou casar. Aí eu tinha 22 anos, casei e ele desviou e a vida virou um inferno, né? Dois imaturos. Aí eu fui ser minha mãe no casamento e ele foi ser meu pai no casamento. Repetiu o padrão. Claro. Que eu fui casar antes de ser Clássico. curada. Fui casar antes de ser curada, com toda uma bagagem, com todas as feridas masculinas, com tudo, a rejeição de mim mesmo, não me aceitando, porque nunca ninguém me aceitou. Então aí eu não me autoaceitava e eu me tornei a masculina. Eu era exatamente a minha mãe no relacionamento e ele era meu pai. Eu era a provedora masculina, resolvedora, a última palavra era minha. E homem, quando não canta de galo dentro de casa, ele vai cantar em algum lugar. Ele fez isso, ele me traiu. Aí eu entrei em outra depressão. Fui pesar 42 quilos. Pode contar a história?
Pode, deve. Aham. Nossa, que eu tô aqui chocada. Vou escutando e vou ficar... Fui, só que Meu Deus. eu morava em outra cidade, aqui em Bauru, minha família é longe, e aí eu já não sabia o que fazer. Só que antes disso, é isso aí mesmo, foi outro período, mas aí casamos, durou 2 anos e meio, casamento 3 anos, e aí ele pegou, foi viver a vida dele no casamento, ele não conseguiu ser homem, porque ele também não foi ensinado, e também eu tirei totalmente a masculinidade dele, totalmente, eu fui ser minha mãe, literalmente, narcisista, arrogante, prepotente, sexo, gente, só uma vez por mês quando ela virava lua. Pronto. Lua cheia, porque ele não merece meu corpo. Mulheres masculinas, você nunca viveu isso? Ele não merece meu corpo 1 mês. Não, de dar esse castigo assim, não, mas de alguns dias já. Mas sabe mês eu não dou conta. Temos, né, uma onça dentro de nós. Mas por quê? Eu ouvi meu pai e minha mãe tendo relação sexual todas as vezes que ele voltava. Eu ouvia. Isso me gerava mais ódio. Meu pai ficava meses, anos longe. Quando voltava, apareciam 2 namoradinhos adolescentes. Aquilo... Minha mãe não vai ver esse vídeo, tá, gente? Que ela não consegue ter acesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Protegida. Tá protegida nos meus comentários. Mas, Sâmia, eu ouvia. E a gente morava numa casa que não tinha forro e não tinha porta. Era casa simples. Eu ouvia os 2 tendo relação. Você imagina, eu tinha muito ódio. A minha vontade era pegar uma faca e esfaquear meu pai de costas. Pô... Ficou 7 anos longe, volta aqui, vai fazer festa com a minha mãe? Que isso? Palhaçada dessa? E pra minha mãe naquela época, gente, as mulheres eram submissas a se machucarem. Não submissa da forma certa. Por isso que veio essa coisa de submissão errada e as mulheres se revoltaram. Entende? Aí, o que aconteceu? O castigo, ele não merece meu corpo. Porque vinha o meu pai montando em cima da minha mãe e eu ouvindo os gemidos dela. Depois de tipo 1 ano, 2 anos, 6 meses, a gente passando fome por causa dele. Imagina o que eu criei dentro de mim. Uma revolta. Então, aí o que acontecia? Ele não merece meu corpo. Qualquer coisa que ele pisava na bola não merece. Então, era tempos e tempos e tempos. Aí, quando ele me traiu, que eu fiquei sabendo, foi tudo Deus também que me trouxe toda a revelação. Vamos falar. Eu tava num culto e a gente passando por perrengue, meses sem conversar dentro de casa. Ele com o celular dele bloqueado, não deixando eu ver nada. Um dia eu fui no culto, falei, meu Deus, me dá uma visão, o que acontece? E eu não sabia que eu era masculina, eu achava que eu estava lutando pelo meu casamento do meu jeito, porque a gente não enxerga até então. Achava que estava certa? Eu era até a 4ª trindade, né? Porque eu ia na igreja, eu usava saia, entende? Eu falava em línguas, entende? Aí um dia eu tava no culto, na primeira fileira, assim, sentada, ouvindo a palavra, de repente o pregador vira pra mim, ele pregando, e para tudo, olha pra minha cara e fala assim, ó, Deus manda te dizer, se ele não se consertar hoje, eu vou tirar ele da sua vida. Eu fechei a cara, porque eu não queria. Falei, cara, eu não vou envergonhar minha família. Não posso. Eu morro aqui dentro, mas ninguém fica sabendo que eu me separei. Aí eu fechei a cara pra ele e falei assim, é isso mesmo, você não vai ficar bravo, não tô nem aí pra você, Deus tá mandando dizer. Se ele não se consertar, eu vou tirar ele da sua vida porque eu tenho pressa com você. E vai ser, Deus tá contando nos dedos. Eu saí de lá com muito ódio. Falei, cara, eu não vou viver que minha mãe viveu. Mas já tava vivendo, né? Aí cheguei em casa, naquele mesmo dia, eu sentei à noite, no outro dia de manhã, vim da oração, porque eu era muito crente, eu vivia na oração. Aí eu sentei, ele tava com o computador dele ligado, tinha senhas. A hora que eu sentei, um amigo nosso chamou no portão, a hora que eu sentei, coloquei a mão no computador, abriu toda a conversa. Foi num dia pro outro, a noite foi coisa, no outro dia, umas 8 horas da manhã. Peguei. Fazia tempo já. Aí foi quando Deus pegou, menina. Chega a doer aqui. Eu entrei em depressão. Fui pesar 42 quilos, voltei de novo ao estágio de perdida, esquecida, humilhada, a última bolacha do pacote. Aí foram 3 meses que Deus me curou. Foi 3 meses que hoje no meu consultório, ou às vezes em atendimento pastoral, eu faço o processo de libertação. Deus começou a fazer comigo, eu e o Espírito Santo, o processo de libertação de todos os traumas da minha mãe. Só que 1 ano antes de tudo isso, Deus usou uma pessoa e falou assim pra mim, vai chegar um determinado momento que você vai passar por muita dificuldade, mas Deus vai te dar tanta sabedoria pra algo que ele vai te dar um presente, e esse presente vai chegar na sua casa. E foi dito e feito, foram 3 meses pra conhecer o meu marido. Olha só. E aí eu e Deus, dentro da minha casa, 3 meses. Como que foi esse presente chegando na sua casa? Aí fiz esse processo, e aí um dia eu tava na casa eu vivia muito na casa de irmãos, crentes, era muito, muito comum na minha época, aquela época. E eu tava na casa dela, ela virou e falou assim pra mim, Tati, Deus manda te dizer pra você não sair da sua casa. Eu falei, por quê? Porque Deus tá embrulhando um presente, foi tudo naquela época. Deus tá embrulhando um presente e já tá colocando um laço. E se ele mandar entregar e você não estiver na sua casa, ele vai te procurar. E esse presente já tá quase sendo entregue. Aí, meu cunhado voltando pra Jesus comigo,
chegou um dia em casa, não estava na vizinha, ele levou o meu marido para conhecer. E o meu cunhado estava voltando a Jesus comigo. Eu estava levando ele para Jesus. Aí falou, Tati, eu quero que você conheça o meu irmão. Eu quero que você leve ele para Jesus comigo. Era o meu bofe, gente. E aí, bateu o olho e apaixonou. Nós dois, foi na hora. Aí eu tava na vizinha, ele foi e levou até a vizinha e a gente começou a conversar. Quando viu, a gente já tava totalmente assim já. E aí Deus falou que ia mudar minha vida e realmente foi através da vida dele. Deus mudou a minha vida, meu maior impulsionador é ele. Nossa, isso é muito maravilhoso, né? Ter um relacionamento assim, com alguém que... Eu sempre você fala que ele é homem com H maiúsculo. Eu falo, não falo? Fala ele muito. Ele é homem com H maiúsculo. Resolve, chega, pá. É o resolvedor. No comecinho, gente, nós dois brigava quem tinha maior. Era uma briga. Então, como que foi isso? Porque você é masculina ou você já estava curada? Não estava. Eu estava no processo da cura. E aí, 3 meses confessando, aquele processo que eu faço de confessar, sozinha. E aí, eu tinha 22 anos, o Espírito Santo começou a trabalhar comigo lá, eu tenho 40. Então, essa caminhada toda eu trabalho com mulheres. Deus trabalhou comigo, eu passei por isso. Lembra a última oração nossa? Você tem que passar por coisas para ensinar? Aconteceu isso comigo. Então, eu passei por isso. Hoje eu sei o que essas mulheradas vivem. E aí eu tive que passar por essa peneira e confessar. Começou a vir tudo na minha cabeça. Eu falo, Senhor, eu sou assim, comecei. Quando eu conheci ele, estava mais assim, não estava sangrando mais, mas tinha uma cicatriz que vira e mexe, ele mexia. Que aí era a negação ao masculino. Então, quando ele se posicionava como homem, nossa, era nariz com nariz assim, já muitas vezes, digamos, de eu colocar o olho... Nariz com nariz. Ele quebrou já celular, ele quebrou o armário. Mas por quê? Porque eu era Jesus amado. Uma vez ele me empurrou, vai embora dessa casa, eu não te aguento, você é insuportável. Tirou minha sopa do guarda-roupa muitas vezes. Porque eu não aceitava, era muito dolorido saber que tinha um homem que podia cuidar de mim, eu podia ser frágil. Eu nunca tive isso na minha vida, eu nunca vi minha mãe sendo cuidada. Então não era normal, gente. Era como se colocasse a Tatiana aqui, ó, que mal sabe falar português lá nos Estados Unidos sem ninguém. Sem nenhum intérprete, sabe? E aí foi indo. Ele me ensinou a pedir perdão. Ele me ensinou a ouvir mais, a respirar primeiro e depois brigar. Eu já não era na lata. Então ele me ensinou totalmente. Contar até 2, até 1000. Contar até 2, até 1000. Sair de perto. Quantas vezes eu queria brigar, ele sair de perto. E ele me ensinou a pedir perdão. Ele me ensinou muitas coisas. Eu lembro que teve uma data, gente, uma época que burra eu. Ele trabalhava e a gente mudou de cidade. Ele sempre ganhou muito bem, graças a Deus, cada vez foi melhorando. Ele me tirou do buraco mesmo. Eu falo que eu saí de Radassa pra Esther, escrava pra rainha, literalmente. E aí a gente foi pra uma outra cidade, na outra cidade eu não conhecia ninguém. E ele pagava todas as contas. Todas. Provedor. Não vinha nada na minha mão. Tinha dia que eu brigava assim, me dá 100 reais pra eu ter dinheiro na mão. Deixa eu pagar as contas, eu te odeio. Gente, dava abstinência pra ser homem. Abstinência. Foi. Se um dia você puder sentar com meu marido, ele vai te contar. Ele falava assim. E eu falei, eu tô sendo homem. Eu falei, não interessa. Eu quero pagar as contas. Várias vezes. Até que Deus me chamou na chincha. Eu sou assim, filha, descansa. Ô, idiota, descansa. Hoje não, já contei, né? Hoje tem cartão que ele paga. Eu não sei quanto que é, às vezes, a escola da minha filha. Mas não porque, gente, porque eu sou me achando. Porque hoje eu descanso. Literalmente eu descanso. E esse daí é um tópico sensível, como diz a Camila. Gente, é sensível, revoltante. É revoltante. Eu já ouvi falar, amigas minhas falaram assim pra mim, Tati, você tá muito tonta. Você não era assim. Aí eu falo, não tô tonta, tô descansando. Tô sendo mulher. E várias vezes mulheres falam assim, mas o que você faz? Você não faz nada? Ele paga todas as contas? Eu falei, paga todas as contas. Mas e aí o seu poder de escolha? Eu falei assim, a minha escolha é deixar ele pagar. Eu falo assim, escolha ele paga. Gente, eu falo assim, minha escolha é deixar ele pagar. Não é verdade? Fala pra mim. Gente, quase uma história. Ó, eu peguei, vamos lá. Eu peguei a Sâmia, gente, no consultório, sou terapeuta, ela tava muito meu perfil. Ai, Jesus. Só que assim, a Sâmia, eu acho que ela ainda se foi madura porque você tava numa fase de amadurecimento. Agora, imagina eu com 23 anos, cheio de espinho. Uma menina de 23 anos, 23 anos é arrogante. Agora, você pegou na fase legal. Fala como que foi essa transição. Não foi diferente também? Ao invés de fazer e descansar, como que foi? Nossa. Eu fiquei apavorada. Eu lembro. Acostumada, há alguns anos, lá, levando minha vida, eu trabalho, eu faço, eu pago, eu cuido, eu decido, eu compro, eu vendo, comprando eu a sua alugo, casa. Pá!
É? Eu comprei minha casa, eu comprei meu apartamento, eu sou dona de mim. Porque eu venho de uma história de muita dependência e de um relacionamento abusivo. Então, que eu realmente não podia fazer nada. Quando eu saí desse relacionamento, eu falei, agora... E agora? Fudeu. Aí fiquei ralando lá um tempo, consegui. Aí eu fui ficando assim. Não, agora quem manda sou eu. Agora quem manda sou eu. Fui mexendo, poderosa, achando. Virou pavão. Né? Poderosa e não sei o quê. E comecei. Realmente, mandava e desmandava. Quem decidia tudo era eu, porque eu tava sozinha. Tive alguns relacionamentos que os coitados não podiam falar nada, porque, né, quem mandava era eu. E isso começou a me cansar. Extremamente, assim, extremamente cansada. Por quê? Todas as decisões da casa, da minha carreira, da minha vida pessoal, dos meus filhos, de tudo que acontecia, eu tinha que tomar sozinha. E aí chegou um belo dia que eu tava morando numa casa, que foi a casa do quintal, que foi onde a gente se conheceu, com um grupo de oração. E essa casa tava dando muito problema, vazamento. Chegou um dia que não tinha um banheiro para usar. Eu cheguei do trabalho exausta, as crianças estavam com o pai e sozinha, e aí eu não tinha onde fazer xixi, porque não tinha água. Aí eu comecei a chorar e falei com Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais ser forte, eu não quero mais dar conta de tudo, eu me rendo, eu me entrego, cuida da minha vida porque eu não sei cuidar, eu não quero mais ser o homem dessa casa, eu quero a minha casa e eu quero um marido. Eu não quero mais ser sozinha para resolver tudo. Deus ouviu. E Deus ouviu. E o resto é história que a gente conta depois. Mas não foi difícil perder o controle, entre aspas, quero descansar? Foi. A gente quer, mas ao mesmo tempo tem um medo. Aí quando eu recebi, eu assustei. Porque aí, né, o Luiz chegou na minha vida, cuidando mesmo, não, daqui que eu cuido, desse que eu faço. Na época eu tava entregando essa casa, porque realmente eu comprei a minha casa, né, depois que eu falei, eu quero a minha casa, um mês eu comprei minha casa. E depois de acho que uns 10 dias, o Luiz apareceu na minha vida. E aí eu tava entregando essa casa antiga, que era do aluguel, que tava cheia de problema e tal. Ele, não, vamos lá, vamos resolver, vamos conversar com o pintor. Ele foi lá, se precisar carregar eu carrego, se precisar fazer eu faço, vamos resolver aqui, vamos resolver lá, vamos resolver o carro. Blá, blá, blá. Eu comecei a ficar assim, ai meu Deus, e agora? Apavorada. E você me ajudou muito na época, né, de aceita ser cuidada, aceita ser vulnerável, descansa nos braços de um homem que quer cuidar de você. Você não pediu? Deus te deu. Então agora usufrui. Gente, é difícil. Era cada sessão, era um ponto, porque o aceitar, gente. Sabe por que o aceitar? Vou explicar o porquê. Nós somos fiéis à nossa mãe. Então a nossa mãe não descansou. Então, como a nossa mãe não descansou e a nossa mãe é a figura que nós temos, porque nós somos um HD vazio, nós recebemos as duas partes de informações, paterna e materna. Só que a criança ela é muito mais fiel à mãe do que com o pai. E aí a gente nunca viu a mãe descansando. Então, no nosso HD aqui dentro não existe descansar, porque se eu descansar, eu serei totalmente diferente da fonte que eu vim. E aí dá o bug emocional. A minha mulher adulta pede, como todas as feministas, como todas as mulheres pedem, mas na hora de encontrar e ter e descansar, a gente não se permite. A gente tem que se desligar. Não foi um desligamento que nós fizemos várias vezes? Eu tive que me desligar da minha mãe emocionalmente, porque minha mãe nunca descansou da forma que é certa. E imagina a Tatiana, que veio da minha mãe, que foi criada por ela, que eu preciso da necessidade da aprovação dela. Eu não posso descansar, senão ela não vai me amar. Senão eu tô sendo infiel. Eu estou sendo feliz, ela não pode ser feliz, ela tá lá triste. Não, imagina, não vou. E é algo subconsciente, é a menina interior que não deixa. Realmente, eu tenho casos de mulheres que era para escolher uma pessoa boa, que podia descansar, e o ruim. Escolheu o ruim. Aí eu falei para ela, você está se sabotando porque sua mãe não teve e você também não pode ter. Nossa, isso é... Quando a gente entende essa... Como que você fala? Legalidade? Legalidade, fidelidade. Fidelidade. Essa fidelidade que a gente tem com aquilo que a gente viveu, que a gente foi criado e educado para acreditar. Você fala, gente, eu não acredito. Realmente,
eu tô repetindo padrões, eu tô, às vezes, criando situações para repetir aquilo lá, para ter a desculpa para fazer igual. Você falou exatamente, criando situações. O nosso cérebro cria. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa estar sempre em algo familiar que é confortável. Ele não gosta de algo novo. Então, ele sempre vai rodar e vai te fazer criar situações para estar no mesmo ciclo. Porque ele já sabe como que funciona o sistema. É real. Aí, quando a gente vai lá, cura a menina, cura o que viveu na infância e responde como mulher, né, Tati? Como adulta. Como adulta. Aí a vida começa a mudar. Não é fácil, assim, é repetição. É 1, 2, 3. Você começa a se conscientizar. Até somente também entender e acreditar que demora, né? É um processo, como tudo na vida. Nada surge do nada, nada vem do nada. Nada vem do nada. Né? Então é um processo de aprendizado mesmo. Poxa, hoje, depois que você reagiu, você percebe. Putz, eu fiz aquilo de novo. Então, eu vou me policiar, eu vou entender o porquê, o que eu senti na hora, o porquê que eu reagi daquela maneira, para eu reagir diferente da próxima. Aí da outra vez é um pouquinho melhor, e um pouquinho melhor, e você vai evoluindo até o ponto que você fala, caramba, curei. E sou diferente do padrão da minha família. É. Estou diferente, não tenho medo de ser diferente. Não tenho medo de mostrar que eu estou muito mais feliz. Eu não tenho medo de tentar esconder uma coisinha, fingir, não, a gente vive em briga. Mentira, a gente não briga, entende? Pra não ter que ser aceita por aquela manada que vive de outra forma, entende? E tudo também está envolvido a pertencimento. Então eu preciso ser pertencente a alguma coisa, que seja da minha mãe. Então eu vou ter que andar igual a minha mãe. E o nosso ser humano, nós somos assim, porque nós viemos do útero, do cordão umbilical deles. Então, emocionalmente, e física quântica, constelação familiar que todo mundo fala, tá tudo ligado a isso, energético, sistêmico, é sobre isso. Tudo está sobre isso. E quando a gente rompe tudo isso, eu vou falar assim, de mim. Quando a gente rompe isso, a gente tem coragem de se arrumar, de emagrecer, não é verdade? Prosperar. Força pra treinar. Força pra treinar, Todos os dias também aqui, ó, domingo a domingo, não é? Eu tô vendo, eu tô acompanhando. E domingo a domingo, eu me permito cuidar, gastar comigo. Outra coisa, antigamente eu deixava as pessoas invadirem minha vida. Porque sempre foi assim, invadiam, tiravam sarro de mim. Hoje não é qualquer um que invade, eu não respondo qualquer um. Se eu estou ocupada, eu só respondo quando eu estou desocupada. Então você começa a ser fiel, volta a fidelidade à mulher. A mulher feminina. Aí vem a fidelidade à pessoa correta. Olha só. Que é nós restauradas, né? Pois é. Gente, isso é terapia, isso é cura da alma. Quando eu conheci a Tati, foi no grupo de oração lá na minha casa. É assim, gente, falando pá. Falei, nossa, que mulher forte, pastora. Né, que mulher forte. E aí, ela comentou, né, que era terapeuta e tal. Na época, eu ainda estava voltando a buscar espiritualidade, bem devagarinho, né? E quando uma amiga me contou que tinha feito a sua terapia, e eu perguntei para ela, senti necessidade, estava com as coisas fora do lugar, e ela falou para mim, existe uma vida antes e depois da Tati. Nossa, que privilégio. E é exatamente isso. Tati, o seu processo terapêutico é muito diferenciado. Obrigada. Eu falo que tem que ir lá e fazer uma sessão para entender como é que é. Porque explicar não dá, né? Não dá para explicar. Eu já falei para todo mundo, por isso que eu faço sessão experimental. Vamos fazer uma experimental, querida? Aí você vai ver certinho como que é, porque o negócio é mais embaixo. E agora você lançou um e-book que eu tô sabendo, conta para mim. Isso, gente, era um sonho, era uma visão que Deus me deu uma vez. Há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a usar meu Instagram para falar sobre cura da alma, sobre libertação, porque, na verdade, antes de ser terapeuta, eu já trabalhava com isso dentro da igreja. E aí a terapia veio como uma ferramenta de trabalho. Só que eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram. E eu coloquei o nome Reconstrua-se. Por que Reconstrua-se? Porque, gente, Deus nos coloca no ventre da nossa mãe já com uma identidade, com um propósito, porque lá em Jeremias 1,5 diz assim, isso que é 5. Desde o ventre da sua mãe já te formei, já te conhecia e já designei como profeta às nações. Então lá no ventre já tem um propósito. Porém, como eu falei, quando a gente está no ventre da mãe, nós somos um HD vazio. E através do nosso pai e da nossa mãe, nós começamos a receber informações
E através dos impactos emocionais, o nosso cérebro vai guardando tudo em caixinhas. E aí, a nossa identidade, ela começa a se perder. Ela começa a se fragmentar por impactos emocionais, ferida do abandono e assim vai. Chega a idade onde nós estamos, que aí a conta chega. Eu não sei quem eu sou, o que eu tô fazendo, qual que é o meu relacionamento, qual que é o meu propósito, no que eu trabalho, que aí é a hora da gente se reconstruir, que é voltar a ser aquele projeto original que é lá do ventre. Na verdade, o que eu faço? Eu faço vocês voltarem a ser aquela mulher que Deus colocou no ventre, com a sua verdadeira identidade, a reconstrução da alma, entende? E aí, com isso, eu comecei a trabalhar com a minha terapia, que Deus colocou exatamente da forma que eu queria, colocou a formação certa, foi perfeito, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com Deus, com a alma, que é o que eu sou, almática, corpo, alma e espírito. E aí eu falei assim, para quem não consegue fazer uma terapia, pensei vamos fazer um e-book. E esse e-book, ele retrata várias áreas da vida da mulher, que é a parte do começo, da identidade, que é você dar o início de tudo, a paternidade, que é o abandono paterno, a parte lealdade materna também, que é muito pesado. E aí eu trato também sobre a feminilidade, que depois que eu te desligo da mãe, vamos ver quem ela é na área feminina, e depois a gente vai tratar a parte de um novo projeto, uma nova história, um novo começo para essa mulher. Então são 5 módulos, e cada módulo é para uma semana, e cada semana tem 7 exercícios. Então você vai pegar a apostila, você vai pegar o módulo da semana que vai falar sobre aquilo, e você vai fazer um exercício por dia, e assim vai indo. E assim, eu tenho retornos incríveis de mulheres que estão fazendo. Inclusive, uma mandou esses dias para mim um áudio, falou assim, Tati, eu dei de presente a minha faxineira, ela tava mal, falei, vou te dar de presente, faça, e a gente vai conversando. Aí ela mandou, falou, Tati, eu comecei, é muito forte. Eu falei assim, não sei se eu vou conseguir sozinha. Eu falei, não, você consegue, vai. Tati, mexeu com muita coisa dentro de mim, só de começar a ler e fazer exercício. É muito emocional. Aí eu falei assim, calma, respira, vem semana que vem aqui, a gente conversa e você volta a fazer. E por conta disso, que eu sei que mexe muito, é muito emocional, eu também agora estou gravando módulos em aulas, que para poder ajudar a pegar na mão, porque é muito emocional o e-book, é muito forte. Então, imagina uma pessoa que está cheia de problemas e nunca falou sobre isso, nunca organizou isso. Ele ajuda. Então, eu estou gravando os meus módulos, são 5 módulos, e cada módulo vai falar os exercícios, e a pessoa vai assistir e vai fazer os exercícios na prática. Então, eu vou estar ajudando. Eu tenho retorno de uma moça, pra gente finalizar aqui esse assunto, né? Que ela me mandou mensagem, ela falou assim, Tati, era 1h da manhã, eu acordei, e aí eu fui fazer o e-book e falava sobre a paternidade, perdoar o meu pai. E ela foi abandonada desde o ventre da mãe. E aí ela falou assim que ela começou a escrever, e era o momento de escrever a carta pro pai, de perdão. De tirar dela o que é dele e devolver pra ele. Ela falou que ela chorou durante 1h30, sem parar. Falou, Tati, eu chorei durante 1h30, eu não conseguia parar de chorar. Ela falou assim, hoje eu acordei outra pessoa. Então, assim, é você mexer dentro de você, encontrar e colocar pra fora, que tem exercícios. Só quem fez sabe. Só quem fez sabe. O quanto mexe e o quanto é efetivo. A gente sai diferente mesmo. Sai. Maravilhoso. E o legal é que, pelo Reconstrua-se, isso se torna muito mais acessível, né, Tati? Para todo mundo. Sim, é isso é mesmo. Muito legal. Isso o mesmo. Meu primeiro contato, assim, fora da terapia com psicólogo, né, que eu já tinha feito um tempo, e eu tava sentindo necessidade, foi com conteúdo assim, e foi transformador. Foi maravilhoso. Abre a consciência, né? Abre. A Bíblia fala assim, Sâmia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está se referindo somente sobre a palavra, que é a única verdade, mas a verdade que tem dentro de nós. Quando você conhece a verdade, gente, a maior força de uma pessoa é ter coragem de encontrar a verdade dentro dela. Se questionar, ir lá investigar e se curar. Porque a vida muda. Mas eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, assim, de ir lá e cutucar a ferida mesmo, sabe? Colocar o dedo na ferida, se autoanalisar, fazer uma crítica. Poxa, por que eu tô fazendo assim? Por que eu vou sou encontrar assim? dentro de mim? O que eu preciso melhorar? Como que eu faço para me libertar desse padrão? Acho que as pessoas têm dificuldade até de enxergar o padrão que elas estão inseridas. Total. E assim, muitas pessoas não conseguem enxergar que ela mesma tá fazendo mal pra família. Ela é a tóxica. Eu tenho muitas mulheres, por conta das dores, que nem eu era tóxica do relacionamento primeiro. Eu não conseguia enxergar, eu achava que ele que era, pelo contrário, era eu. Hoje eu enxergo totalmente que era eu. Que eu destruí tudo, e porque eu trouxe um perfil da minha mãe, que minha mãe era tóxica também,
E é muito difícil você saber que você foi errada. É muito difícil. Tem mulheres que são vítimas, mas tem mulheres que são as tóxicas. Eu falo que eu fui porque eu recebi muitas coisas. Então eu era espinhenta. Eu falo que eu era aquele cachorro bravo mesmo na rua, que se alguém batesse o pé eu mordia, eu saía correndo. Pincher. Aham. Chega a tremer. De ódio. De ódio. Menina, eu era totalmente. E aí eu não entendi. Quando teve o adultério, nossa, a Tatiana, coitada, sofredora. Quando Deus trouxe pra mim tudo isso, foi 3 meses dentro da minha casa, eu não aceitava mais as pessoas falarem que ele foi culpado. Falei, gente, para. Eu também fui culpada. Nossa, me encarar, Sâmia. Foi muito chegar nessa conclusão em 3 meses, você foi rápida, hein? Foi. Não foi dolorido. Foi rápida. Tem gente dolorido. Que leva uma vida inteira e não consegue admitir que a culpa é sempre 50-50. Não, a culpa dele também não, foi minha também. Mas, assim, uma diferença que eu tenho com Deus é ouvir a voz dele com muita facilidade. Então, assim, quando ele me fala que eu tô errada, na hora eu paro, eu peço perdão pra Deus, eu vou pra pessoa, me perdoa, pro meu marido, e eu falo, cara, fui eu culpada. Aí eu falo, Deus, o que eu tenho que fazer? Me fala. Então, por isso que eu tenho facilidade hoje de levar mulheres pro caminho. Porque a gente primeiro passa pela experiência. É isso. A gente vive e consegue aprender. Tem coisas que a gente passa e não entende, né, Tati? Ai, por que eu tô passando por isso? Você tá passando, bem, pra aprender, pra chegar lá naquele ponto que você pediu, que você deseja, né? Isso. Nem tudo deveria ser assim, mas muitas vezes é. É que, na verdade, nós só aprendemos assim, né? A gente pode aprender observando o outro também. Pra fazer um pouquinho menos de caquinho. Ah, mas é difícil, né? Geralmente não absorve. Mulher impetuosa, já viu Eva lá no Éden, gente? Não adianta. A gente nasceu assim. Tati, e uma última pergunta que eu quero te fazer sobre esse tema. Que conselho você daria pra Tati lá de trás? Eu faria daria um monte de conselho. Primeiro, gente. Vamos lá, senta aqui, escuta, nega. Pelo amor de Deus, com atenção, pra você fazer tudo de novo. Vamos lá, nega. Acredita em você. Não deixe as pessoas te levarem para caminhos que não era que Deus tinha. Não se submeta a qualquer pessoa, a qualquer amor mentiroso, a qualquer amizade, como eu me submeti. Deixe pessoas passarem na sua vida e não abre portas. E não case cedo. Não casaria com 22 anos. Primeiro eu iria me conhecer a Jesus, me profissionalizar, estudar, adquirir o que eu queria, coisas, pertences, conhecimento, para depois conhecer uma pessoa e escolher com sabedoria. Eu fui, na verdade, querer tampar buracos que só eu e Deus poderia tampar. Sempre e não deixar errado, né? E não deixar pessoas... Isso. E não... gente, não casei nem por fogo, tá? Eu casei mesmo, foi para poder suprir uma necessidade extrema de ter uma família. Mas é uma carência, né? Uma carência de todo esse buraco aí da família, ausência de carinho, de amor, de afeto. A gente encontra alguém e fala, ai, pronto! Nossa, vai suprir tudo. Não vai. E também eu não abriria a porta para pessoas abusivas na minha vida, porque a carga seria menor. Tirar emocionalmente essas pessoas da minha vida seria bem melhor. Então eu já fecharia de cara portas com pessoas que iriam me abusar. Tati, você tem algum ritual de autocuidado? De beleza? Alguma coisa que você faz assim por você? Não sou vaidosa, tá, gente? Mas claro, cuidado. Esse cabelo lindo, maravilhoso, gente, toda cheia de acessórios. Eu não sou uma Sâmia na vida, mas eu gosto, gente. Gente, se soubesse eu! Você sabe que você é treinável, que você já me viu lá no começo, deixa eu esconder o rosto aqui. No começo ela ia de pijama pra eu atender ela. Mas tá tudo bem, passou. Você secava o cabelo? Não, secava o cabelo. Não passava maquiagem? Não. Mas nada como uma mulher restaurada, você viu como que a gente se permite, nós somos fiéis a nós. A gente se cuida, a vida é outra. Hoje eu tenho, se arruma. Hoje eu tenho, assim, gente, como primordial, cuidar da minha saúde. Treinar. Todos, gente, deixava domingo a domingo, porque é uma coisa que eu tirei de dentro de mim. Até de domingo você vai? Se deixar até de domingo. Eu só não vou às vezes porque tem culto, aí tem as coisas da minha casa. Tem algum dia de descanso fixo na semana? Nenhum? Só domingo. Mas eu gosto de domingo se deixar também. Eu faço eu tenho prazer. Mas assim, antes eu inventava história. Falava, eu não posso. Não tem horário. Não vai dar tempo. Eu entendi que eu não era fiel a mim. Entende? Aí hoje eu falo, eu sou fiel a mim. Então é treinar. Gente, eu amo dormir cedo. Amo acordar cedo.
Me alimentar bem, só não dá tempo, sempre. Mas eu gosto de comida saudável, não uso fritura há muitos anos dentro de casa. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler uma coisa boa, um bom livro, um bom devocional. Eu gosto de conhecer. Uma coisa que eu não abro mão da Tatiana é conhecer. Então, assim, nem que for, gente, nem que se for pra aprender a mexer com a IA, eu quero aprender alguma coisa. Você é assim? Super. Eu amo dar conhecimento pra mim. Nossa, se eu puder fazer 20 cursos ao mesmo tempo, ler 3 livros e passear e conhecer lugares, adoro. Mas sabe por quê? Eu tive a minha infância toda, gente, eu sou TDAH, então TDAH tem certas limitações, tá? Eu ouvia que eu era burra. Ai, Mas meu não é que eu Deus, era burra, que é crime. porque eu não conseguia dar conta de algumas coisas. Hoje eu sei que sou inteligente. Então, eu gosto de me dar de presente um conhecimento, porque eu não sou burra. Então, de tempo em tempo, eu tô conhecendo alguma coisa nova que pode me agregar. Então, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de ter o meu momento de solitude. Amo solitude, amo solitude. É tão importante, Treinar, né? beber água, meu devocional, dormir cedo e acordar cedo. Ou seja, uma rotina estruturada, uma rotina exemplar. Exemplar. Uma mulher poderosa, E produtiva. E aí, quando eu consigo cumprir isso certinho, gente, eu me sinto a She-Ra, mano. Ai, não é gostoso? gente, eu era tão fã da She-Ra. Eu também era. Ai, eu sempre quis ser ela. Eu sempre queria ser loira pra me fantasiar igual ela nas festas. Como chama? A princesa guerreira, né? Princesa guerreira. She-Ra. Gente, ela é maravilhosa. E aí, Ela quando eu vejo que eu fiz certinho, mas, gente, não é por soberba, é por ser fiel a mim. Falei, cara, você merece, muito obrigada. Ou eu falo assim, olha, eu te entreguei porque você merece acordar cedo, dormir cedo, ler, conhecer alguma coisa, beber água, ficar bonitinho, tomar suas vitaminas, que eu tomo as vitaminas, treinar. Eu me sinto a melhor pessoa do mundo. Não precisa nem de dinheiro. Realização total, né? Não é gostoso? Conseguir colocar as nossas metas, coisas que fazem bem pra gente. Porque tem que também, tudo que é excesso tem que tirar. Né? Porque senão sobrecarrega, não consegue. Não, eu organizo no meu dia a dia mesmo. Eu tenho que ter isso. Ai, maravilhoso. Eu tenho organização, tipo, acordar de manhã, dar café da manhã pra minha filha, ir pra escola, levar, treinar, aí ler e atender, assim, tudo certinho. Perfeito, maravilhoso. Vamos fazer uma dinâmica de perguntinhas rápidas, perguntas e respostas. Bora lá. Rapidão, o que vier na cabeça. Tá. Uma mentira que muitas mulheres acreditam. Que elas são fortes demais o tempo todo. A maior cura começa quando? Quando a gente consegue se enfrentar. Uma verdade que toda mulher precisa ouvir. Que ela é fraca também. Ai, que ela também é fraca. Eu não sou fraca, não Você é fraca. E tá tudo bem. Brincadeira, gente, a gente pode ser fraca. Pode ser frágil. Olhar pro marido e falar assim, amor, abre esse pote. Eu não consigo, eu não sou forte. Amor, você pega ele, o tapoer lá em cima, é muito alto pra mim. Se eu levantar o pé, eu consigo. Mas ele pode. Entendeu? Exato. Um cheirinho que te emociona. Pipoca. Ai, que delícia. Eu tenho um aconchego, não sei porquê, eu sei. Quando era minha casa nunca teve aconchego, nunca teve carinho, nunca teve. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha que bem de infância eu ia pra casa dela, a mãe dela fazia pipoca. E era dia de frio e ela fazia chá quente pra gente, pipoca, colocava a gente na coberta e ficava todo mundo assistindo abraçado. E eu me sentia muito amada. Hoje, cheiro de pipoca pra mim traz o aconchego. Você sabe que pipoca me traz essa lembrança boa também? Aconchego. De domingo à tarde, meu pai fazia pipoca com café. Nossa. E a gente assistia TV, todo mundo junto. Não é um aconchego? No frio. Eu vou no cinema, às vezes eu nem entro no shopping, eu tenho que pegar pipoca pra ir embora comendo. Ah lá. Pra mim é muito aconchegante, é muito. Ai, que delícia, acho que eu vou fazer pipoca hoje. Ai, adoro, eu compro um monte. Ai, que delícia. Um som que te acalma. O meu choro nos pés do Senhor. Olha só. É onde eu falo assim, quanto mais eu me venço, mais eu me sinto forte. É lá. Porque assim, você não me conheceu muito, sabe, antes. Eu era muito arrogante por conta das minhas dores. Muito heroína, muito macho. Dura, não chorava. Eu lembro que tinha amigas minhas que falavam assim, Tati, você não chora? Eu falei assim, gente, eu era muito dura também, sabia? Você lembra dessa fase? Muito dura. Eu lembro que eu ouvi isso. Você é muito dura. Eu já ouvi falar, você é muito arrogante. A vida te endureceu muito cedo. Me falaram isso, você é muito dura. A vida te endureceu muito cedo. E sem perceber, você não se torna um pouco arrogante? Porque tem resposta rápida. Não quero, não preciso. Eu sei. Eu era papum, assim. Se não é do meu jeito, tchau. E aí eu lembro que amigas minhas perguntavam, Tati, você não chora? Eu falei assim, não preciso mais chorar. Eu falava assim. E quando hoje que eu posso chorar nos pés do Senhor, nossa, eu me sinto muito bem, porque eu tô me sentindo a pequena. Aquela que só com Ele eu consigo. É o choro.
aqui eu posso, né? Aqui eu Ser posso chorar. vulnerável. É. Um talento que ninguém sabe que você tem. Faço artesanato com as mãos. Será que ninguém sabe? Eu descobri que você faz crochê. Ah, faço crochê também. Gente, Até eu adoro crochê. crochê, pinto, Nossa, tudo. crochê é muito terapêutico pra mim. Gente, hoje já Ai, não eu consigo amo. mais, porque eu já peguei outras habilidades. Mas eu fazia tudo crochê, bolsa de crochê, biquíni de crochê, roupinha de boneca de crochê. Ai, era delícia. Nossa, Biquíni, maravilhoso. eu era. Você tem alguma frase ou versículo bíblico que você leva assim com você? Tipo, esse daqui é meu quando o ex fala comigo. Tenho. Tenho quando eu me converti num auge da loucura, depressão. Eu lembro que eu pedi respostas pra Deus pra não acabar com a minha vida. Eu não lembro onde tá bom? Mas é João alguma coisa. Não lembro, João 8,36, não lembro onde que é. E aí eu abri a palavra. Aquilo, isso aí faz 20 anos atrás, 21 anos atrás. E aí eu lembro que eu tava dentro do meu quarto e falei, Senhor, fala comigo, senão vai acabar com a minha vida. E aí diz assim, se creres, como diz as escrituras, dentro de ti fluirão rios de água viva. E naquele dia Deus falou assim pra mim, o que eu vou colocar dentro de você vai matar a sede de outras pessoas. Eu era ainda o cocô do cavalo do bandido, que ninguém olhava, eu era abusada emocionalmente, abusada fisicamente. Eu tava prestes a me matar mesmo, um narcisismo extremo com pessoas do meu lado. Uma outra conversa que acho que não posso nem falar aqui, tem nomes, tem pessoas que me conhecem, que ainda me conhecem, que viveu, fez muita coisa ruim comigo. E aí eu tava assim, prestes a me matar mesmo, você sabe, longe da minha mãe. E eu abri essa palavra e Deus falou pra mim, se creres em mim como diz as escrituras, dentro de ti fluirão rios de água viva. Eu entendi, Deus falou assim, se você crer e confiar, me dá uma chance. Aquele dia mudou. Por Deus, aquele dia mudou. Aquele dia eu entendi que tinha alguma coisa dentro de mim que o mundo tentava barrar, que hoje eu sei o que é. Que é onde eu passo, eu sei que eu faço a diferença. A sua missão, É né? a minha missão. A minha maior missão é matar a sede de quem tá doente. E aquele dia mudou. Foi esse versículo. Se você pudesse dar um único conselho para todas as mulheres do mundo, o que você diria? Eu diria para ela se autoconhecer, formar ou restaurar sua identidade para depois abrir porta para as outras pessoas na vida dela. E aí ela se criar sua identidade através de conhecimento, estudo, faculdade, conquistas, para ela saber até onde ela pode sem depender de uma pessoa. Não abrir porta para ninguém que venha tirar dela. E ela só vai entender que ela vai estar boa, que vai estar top, a identidade vai estar top quando pessoas passarem pela vida dela, pedir para entrar, ela falar não e ela não se sentir mal. É quando ela entendeu que a identidade dela está formada. Então, aposte tempo, investimento, procure profissional, procure pastores, líderes, mas vai curar a sua identidade, porque eu só passei o que eu passei porque antes eu não mexi, não cuidei da minha identidade, eu fui atropelar, fui querer suprir o vazio dentro de mim. Ou seja, fortalecer a identidade. A identidade, total. Total, total, total. Não existe outro caminho. Gente, e a gente tem muito recurso, tá aí o Reconstrua-se. Tô aqui, gente, ó. Link no Instagram da Tati. Isso mesmo. Passa o seu Insta, Tati. Meu Instagram tá terapeuta_Tatiana. É simples. Isso. O link do e-book tá lá. Tá lá no link da bio também. Eu estou para lançar agora em julho, não sei se vai estar no ar esse podcast, como vai ser, mas em julho eu vou lançar o meu e-book com um curso online, que vai ser as aulas falando tudo sobre os conteúdos, e aí você vai poder colocar em prática através do e-book com um exercício por dia durante 5 semanas para você curar e também ter uma clareza emocional para saber quem você é, o que você vai fazer e qual é o seu propósito. Gente, a Tati é uma maravilhosa. Eu faço terapia com você há quanto tempo, Tati? Ai, vai por mais de um ano, né? Mais de um ano. É verdade. A minha vida mudou assim, da água para um vinho chileno, como diz o meu digníssimo, da água para um vinho chileno. E eu acho que o caminho para a gente se reencontrar, se curar, é esse. É isso. Né? É a gente entender que existem traumas, que a gente precisa de ajuda, procurar as pessoas certas. Sim. E entender que tem muitas mulheres aqui por mulheres, né? Umas pelas outras, para dar esse apoio, para fortalecer e para a gente se dar as mãos e se ajudar nessa cura maravilhosa. E eu vejo assim que realmente, você falou uma coisa que é verdade, Sâmia, eu vejo que Deus está potencializando as mulheres, porque por muito tempo as mulheres sofreram caladas.
Vamos dar um exemplo. Falam assim que tá se tendo muito adultério. Acho que já comentei com você sobre isso, eu não sei. Gente, na verdade sempre existiu. É porque antigamente as mulheres se calavam. Eu atendo mulheres de mais de 45, 50 anos que elas viam as mães sendo abusadas, traídas pelo marido, trazendo a amante para dentro de casa e a mãe falar assim, ó, o pai tá com a outra lá, mas fiquem quietos, senão ele vai ficar bravo. Atendi muitas pessoas assim, tipo, de o pai sair e voltar 3 dias depois, a mãe, gente, o pai chegou, vamos ficar quietinho para ele dormir. Mas hoje as mulheres, elas estão gritando, porque já não aguenta mais. Então por isso que está assim. Só que esse gritar acaba saindo, elas são loucas, elas são perturbadas, mas é porque as mulheres, elas não estão sabendo aonde pedir ajuda. Mas hoje eu vejo que tem mulheres saradas, que estão preparadas para sarar. E tá se levantando mulheres desse jeito cada vez mais. Mulheres que são curadas e elas transbordam. Curadas e transbordam. Eu vejo que nós somos preparadas para isso, para o transbordo. E você é uma ferramenta de amém. cura, Amém. Tati. Tô muito feliz de receber você aqui. Quero pedir pro pessoal seguir você nas redes. Terapeuta_Tatiana. Isso. Pessoal, se essa mensagem maravilhosa, que eu tenho certeza que isso tocou o coração, que já vai te ajudar demais, encaminha para suas amigas, para os seus parentes, para a sogra, para todo mundo. Pode encaminhar, porque gente. as pessoas precisam ouvir e entender essa mensagem e saber que tem recurso para a gente se curar, para a gente melhorar, para a gente viver melhor, para a gente ter um bom relacionamento, ver a carreira decolar, se sentir bem e ser feliz. É só o que a gente quer, né, Tati? É isso aí, as mulheradas. Eu tô feliz que você tá aqui. Ai, obrigada. Gente, eu quero também falar as minhas palavras pra Sâmia. Sâmia, ela nasceu pra brilhar, viu, gente? O nome já diz. Sâmia, é aqui, né? Sâmia, o nome dela nasceu pra brilhar e eu tenho certeza, Sâmia, que de onde você saiu, que Deus fez em pouco... Gente, foi pouco tempo. Pouco tempo foi para que tudo isso acontecesse, para falar assim, olha, você conseguiu, vai, mostra para outras que elas também conseguem. E eu sei que isso aqui é somente uma ferramenta que Deus vai usar para despertar mulheres que estão no calabouço, achando que já não tem mais jeito. Imagina cada mulher ouvir uma palavra aqui direcionada para ela, de uma semente lançada, tem esperança. Existe alguém que quer te tirar dessa escravidão e você pode muito mais. E eu sei que isso aqui vai ser através de você, Sâmia. Ai, que maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gente, esse podcast tá nascendo, primeiro com o apoio total do meu marido, Luiz, meu amor, e da Tati, né? Que esse espaço é destinado para isso mesmo. Pra gente trazer mulheres que vão fazer outras mulheres crescer, que vão impulsionar outras mulheres. Então, você é muito importante na minha vida. Obrigada, Sâmia. Ter te conhecido fez toda a diferença. E eu tô muito feliz que você tá aqui hoje, na minha casinha, pra gente estrear. E eu tenho certeza que foi com chave de ouro e que é vontade do papai acima de tudo. Glória a Deus, também creio. Obrigada, Sâmia. Um abraço. Deus te abençoe, viu?